Fala galera, aqui quem fala é Jonathan. Tô gravando esse vídeo para poder mostrar para vocês como eu resolveria os desafios da semana, certo? E como esse nosso primeiro vídeo, né, desse assunto, então eu vou ensinar também como você pode executar os seus códigos, né? Como você montar um ambiente de desenvolvimento e como a gente vai utilizar JavaScript, né, para poder executar esses códigos. A gente vai instalar então primeiro o Node.js, e depois a gente vai instalar o Mocha, que eu vou falar mais à frente como é que se instala o Mocha. O Node.js, vocês vão acessar nodejs.org e aí ainda na página inicial vocês vão ver aqui, ó, download, o link de download. E vocês podem baixar esse da esquerda ou da direita. Eu prefiro que vocês baixem o da esquerda, que é o recomendado de fato. E aqui para mim já vai aparecer o link da versão para Mac, porque eu estou usando o Mac, mas se vocês estiverem usando Windows, Linux, enfim, vai aparecer a versão correspondente aqui para vocês. Se não aparecer, vocês podem clicar aqui em Downloads, ó, e aí vai ter todos os downloads, todas as versões para vocês baixarem, certo? Bom, ele vai baixar um executável, então é bem simples a instalação. Vocês vão dar 2 cliques e simplesmente avançar, e de fato vai ter instalado. Para checar se está instalado, vocês vão abrir o prompt, né, de comando, ou então o shell, enfim, o que você tiver disponível. Vocês vão digitar node version, certo? -- version, e aí vai aparecer para vocês aqui uma versão, ok? Ele não vai dar erro, não vai dar nada, o certo é que apareça algo nesse sentido aqui. De preferência, eu sempre uso uma versão a partir dessa, porque como nossos exemplos, eu estou seguindo essa versão, então se você estiver usando uma versão muito antiga, é capaz de algumas coisas não funcionarem, certo? Bom, junto com o Node, com esse comando de Node, ele instala também o npm, que é justamente um gerenciador de pacotes do Node, certo? Do Node.js. E aí para checar se está tudo instalado também, você vai digitar npm --version e vai aparecer aqui a versãozinha do seu npm, ok? Bom, e eu falei também do Mocha, né? O Mocha, ele é uma suíte de testes para JavaScript, ok? Então a gente vai utilizar uma metodologia chamada TDD, e então a gente vai desenvolver primeiro os testes e tal, e depois implementar as nossas funções. Bom, para instalar o Mocha, você vai usar o npm, então você vai digitar npm install -g e digitar a palavra Mocha, ok? E aí é muito importante esse -g, porque ele vai instalar o Mocha de forma global na sua máquina, certo? Então ele já vai instalar lá nas variáveis de ambiente, vai estar configurado tudo bonitinho, ok? Então vocês vão executar, ele vai na internet baixar, então vai depender da velocidade da sua internet. Bom, então ele instalou aqui o Mocha versão 3.5.2. E para checar se está tudo ok, você digitar Mocha version e vai aparecer aqui a versão que de fato foi instalada, ok? Bom, esse foi o primeiro passo. Então, montar um ambiente é o nosso primeiro passo quando a gente vai de fato desenvolver em alguma linguagem, alguma tecnologia nova, certo? É checar se está tudo instalado. E aí o segundo passo é justamente procurar algum editor de texto, mas antes disso eu vou criar aqui uma pasta chamada desafios da semana, que é uma pasta que diz bem o que a gente vai fazer, ok? A gente vai abrir essa pasta no nosso editor, eu vou usar o Visual Studio, mas você pode usar qualquer um que você deseja. A gente vai abrir aqui desafios da semana, Open. Prontinho. Bom, para a gente não ficar com duas janelas, né, do terminal, a gente vai usar aqui um recurso do Visual Studio. Se você usa Mac, você pode digitar Command Shift P, esse é o atalho para aparecer essa caixinha, ou então Ctrl Shift P se você estiver usando Windows ou Linux. E aí você vai digitar a palavra terminal, e vai nessa opçãozinha aqui, ó, Create New Integrated Terminal, e ele vai estar aqui, vai ter um terminal integrado para você, ao seu editor, ok? E ele já vai abrir na própria pasta que você está utilizando, certinho? Bom, como eu falei, então a gente já tem o Mocha instalado, já tem o Node.js. O que falta agora para a gente começar é justamente criar a nossa suíte de testes. Mas antes disso, eu queria relembrar aqui o nosso primeiro desafio, que é justamente o número bonito, certo? Então, o que ele diz? Cria uma função que receba um número e retorna ao usuário se ele é ou não um número bonito, ok?
O número bonito, ele é um número que possui o dígito 4 e não possui o dígito 9. Então, por exemplo, se você passar para essa função 42, ele vai ter que dizer se é bonito ou não. Nesse caso, o número 42 é bonito, 5.679 é um número feio, 49 é um número feio, 40.009 é um número feio, 4.114 é um número bonito, ok? Porque eles, no caso 42, possui o dígito 4 e não possui o 9, certo? Esse aqui ele é feio porque simplesmente ele possui o número 9, mesmo ele não tendo o número 4. O 49, por exemplo, ele tem o número 4 e tem o 9. Então, por conta do 9, ele é um número feio, certo? Bom, então esse aqui é a nossa... a gente já tem alguns exemplos que dá para a gente usar nos nossos testes, certo? E a nossa regra de negócio basicamente é essa daqui, certo? Então, vamos lá. Vamos criar eu vou criar aqui uma pasta... ou melhor dizendo, antes de criar essa pasta... A gente vai fazer uma coisa que normalmente é uma das primeiras coisas que a gente faz quando começa um projeto Node, certo? Que é justamente inicializar ele. E a gente faz isso através do comando npm. Então a gente digita npm init, a gente vai inicializar nosso projeto, e aí ele vai fazer algumas perguntazinhas que você pode ir dando enter, que a gente vai seguir justamente a informação padrão, certo? A gente vai dando enter, ele vai perguntar se está tudo certinho, a gente diz que sim, e pronto. Então ele criou aqui um arquivo package.json que mais à frente eu vou explicar para que ele serve, certo? E como a gente pode utilizar ele. Bom, depois de criado nossa pasta package.json, a gente vai criar uma pasta chamada testes, certo? É onde ficarão de fato os nossos testes unitários, de integração, enfim. É aqui que a gente vai colocar os nossos arquivos, nosso suite, ok? Bom, então a gente vai criar aqui um arquivo chamado beautiful number.test.js, certo? É o nome do nosso arquivo, nosso teste, que é para identificar de fato o nosso problema, né? Relacionado com o nosso problema. E aí a suíte de teste ela tem uma sintaxe própria, né? Algumas funções, alguns métodos próprios. E sempre um teste em JavaScript começa sempre com describe, ok? E é justamente a gente vai dar uma descrição do que nosso teste faz. Então eu vou colocar aqui apenas beautiful number, ou seja, a gente está testando o beautiful number. E o segundo parâmetro é uma outra função, certo? E nessa função a gente vai criar agora os nossos casos de testes. E cada caso de teste ele começa com essa palavrazinha chamada it, certo? Que também é um método. E que recebe dois parâmetros. Primeiro, uma descrição do que a gente está testando, o que nosso critério, o que a gente espera, né? Qual é o comportamento desse nosso teste. Do nosso primeiro exemplo, então, eu vou pegar primeiro esse primeiro caso de teste aqui, do número 42. Então, eu vou dizer para ele, deve retornar true quando o número é 42, certo? Então, é isso que o nosso teste, esse é o comportamento desse teste. E aí o nosso segundo parâmetro é justamente a função com a implementação desse teste, com esse comportamento, ok? E aí o mock ele traz vários utilitários, ok? De testes. Um deles é chamado de asset. Então a gente vai importar o asset aqui, asset require assert, ok? E vamos utilizar ele aqui, asset.equal. E o próprio asset ele traz vários métodos, certo? E um desses métodos que é justamente o equal. O que ele faz? Recebe dois parâmetros. Primeiro, o valor atual, que é o que nossa função de fato está retornando no momento, e o valor esperado. É o que a gente espera que essa função retorne, certo? Então a gente vai chamar aqui, se a gente chamar um método chamado isBeautifulNumber, por exemplo, aqui, a gente tiver uma função com esse nome e passar o 42, ele tem que retornar true, ou seja, ele tem que retornar verdadeiro, certo? É o que a gente espera desse teste aqui, certo? Dessa função. E, bom, então escrevendo o nosso primeiro critério de aceitação aqui, o nosso primeiro teste. Então agora a gente vai de fato executar ele. Então vamos digitar aqui mocha e passar a pasta onde estão nossos testes. Nesse caso, a palavra testes. E aqui, o resultado, qual será? Ele está dizendo que nenhum teste passou, obviamente, que um falhou. E qual foi o erro? Porque justamente a gente não tem ainda a função isBeautifulNumber definida. Né? Ele está dizendo aqui que essa função não foi definida, então significa que não existe, certo?
Isso é muito importante, a gente aprender a entender esses erros do JavaScript, né? A gente precisa entender o que eles significam, porque ele que nos ajuda e nos poupa bastante tempo quando a gente consegue identificar, certo? E aqui de cara ele já fala qual é justamente a linha, ou seja, a linha 6 e a coluna 22. Então o erro está basicamente aqui, certo? Então vamos criar nossa função e fazer nosso teste passar. Então vamos criar aqui na function, passar, simplesmente criar a função, ok, criar a função, e vou executar novamente, salvar, executar novamente nossos testes. Então moca testes, e ele está dizendo aqui agora para outro tipo de erro, que nossa função retornou undefined, sendo que ela esperava valor true, certo? Então, obviamente, a gente não tem nenhuma implementação, então ele retorna undefined aqui. E o TDD, ele tem alguns princípios, né? E um deles é justamente a simplicidade, que você tem que fazer com que seus testes passem de uma forma bem simples. E qual é a maneira mais simples de fazer esse teste passar? É justamente retornando o número 40, retornando true. Então, se eu retornar true e executar nossos testes de fato vai estar passando, ok? Lógico que ainda não está o ideal, mas de fato é aqui que as coisas começam, né? A gente vai começar a refatorar e começar a evoluir nossa suíte de teste para que a gente abrace o máximo de casos possíveis e o nosso código ele vai evoluir junto com isso, né? Com essa evolução do nosso caso de testes. Bom, o Mocha, até para facilitar aqui, o Mocha ele tem um recursozinho que quando você passa um parâmetro chamado watch, a gente não precisa ficar executando novamente na linha de comando. Ele vai fazer isso para a gente automático. Então, sempre que a gente fizer qualquer alteração e salvar esse arquivo de testes, ele vai reexecutar o nosso teste automático. Então, isso facilita muito e agiliza o nosso trabalho, ok? Bom, então vamos agora evoluir nossa suíte de teste. Vamos criar um outro caso aqui, certo? Eu vou pegar lá no nosso exemplo, por exemplo aqui, ó, 5.679, ele está dizendo que é feio. Então, aqui, ó, ele deve retornar falso se o número é 5.679. Ok, implementamos, salvamos, e aí perceba que ele reexecutou aqui nosso suíte de teste de forma automática, e ele está dizendo, ó, retornou true, sendo que o valor de fato é falso, né? Então a gente vai agora criar uma condição para que os dois passem, né? Para as duas suítes, dois critérios aqui eles passam. Então vamos criar uma condição aqui, ó, se for number, vou criar aqui o number, se for igual a 42, retorne true. Se o número for idêntico a 5.679, retorne falso. Ok, agora de fato nossa suíte de teste está ok. Vamos implementar os outros casos aqui, ó, 49, é um número feio. Então, vou colocar falso aqui, 49. Ok, nossos dois primeiros critérios passaram e esse terceiro falhou. Então, vamos criar uma condição para ela também. Então, isNumber igual a 49, retorne falso. Eu vou salvar. Nossa suíte novamente está passando. Vou pegar mais um caso aqui, ó, que é 40.009. E ele tem que retornar falso. Eu vou criar aqui a suíte de teste, falso. Opa, 40.009. Tem que retornar falso, que é o número feio. Ok, suíte de teste passando. Vou criar mais um cenário aqui. O último cenário, que é 4.114. 4.114 é um número bonito, ok? É o que ele diz aqui. Vou salvar. A nossa suíte de teste vai falhar, obviamente. A gente vai criar uma condição para que ele passe. Deixa eu pegar aqui o número 4.114. E é verdadeiro. Ok, então a gente tem 5 casos de testes aqui, certo? Para o número bonito.
E obviamente que ele não está da melhor maneira ainda, certo? Mas a ideia é justamente essa, que a gente pegue o problema e quebre ele em pedaços e resolva aos poucos, certo? Então a gente tem que resolver ele de maneira de baby steps, né? Que chama que é pequenos passos. E agora a gente começa a entrar numa outra fase, né, em outro estágio, que é justamente de refatoração. A gente começa a refatorar nosso código para que ele funcione da melhor maneira. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente começar a perceber que esses três se tornam falso, né? Se a gente quiser agrupar aqui, ó, a gente pode pegar, por exemplo, esse caso aqui, ou 49, ou 4009, todos eles retornam falso. Então, a gente já reduz aqui um pouco de código, né? Vou colocar aqui, vou salvar, nossa switch ó, continua passando. A mesma coisa acontece aqui quando ele é verdadeiro, ó, então ele acontece quando é 42 ou 4114 retorna verdadeiro. Então, a mesma coisa acontece aqui. Ok, nossa suíte de teste continua passando. E aí você percebe que a gente vai começar agora a, de fato, ver meios disso aqui, dessa nossa função, abraçar realmente essa regra de negócio. Que é, ou seja, ele vai checar se existe o dígito 4 e não possui o dígito 9. Né? Como é que faz isso em JavaScript? Bom, a maneira que eu imaginei, que eu pensei para resolver esse problema, foi justamente o seguinte: eu pegando esse número, que é um inteiro, né, e convertendo ele para um string. Então, eu convertendo para um string, eu consigo checar, por exemplo, se existe um dígito ou não nessa string. O que eu não conseguiria fazer se fosse um inteiro, né, se fosse um número de fato. Então, a primeira coisa é converter esse número para string. Em JavaScript, eu faço da seguinte maneira, ó. Eu tenho todo inteiro ele tem uma função chamada, a maioria dos objetos, na verdade, tem esse método, que é toString. Então, eu faço dessa maneira aqui. Então, eu joguei dentro dessa função o valor convertido. E aí, para eu checar se existe ou não um dígito nessa string, eu vou chamar a função indexOf, que é justamente, e passar um caractere para ela. E falar, ó, qual é a posição, né, qual é a posição desse caractere. Então, se eu passar, por exemplo, o número 4 e existir, ele vai me retornar o índice dela. Se não existir esse caractere, esse dígito, ele vai retornar o valor inteiro menos 1, certo? Então, por exemplo, vamos lá. Se eu quero checar se existe o número 4, então vou fazer aqui, ó, se número 4, se number as string, ponto, index of, se ele existir o número 4 e for maior que menos 1, então é sinal que então isso aqui vai retornar verdadeiro, certo? Se realmente existir. E aí, quando não existe, ele vai retornar sempre menos 1. Então, é o caso do 9. Então, eu vou checar aqui, ó. Se 9 for igual a menos 1. Então, nesse caso aqui, ó. Ou seja, se ele for maior que menos 1, ou seja, é sinal que existe o 4. E se for igual a menos 1, é sinal que não existe o 9 nessa string. Então, nesse caso aqui, essa minha função isBeautifulNumber, ela é verdadeira, ou seja, ele é um número bonito. E se for nenhum dos casos, ele vai retornar falso. Certo? Então, eu vou salvar, vamos ver se nosso teste ainda continua passando perfeitamente aqui, ó. Nossos 5 casos ainda continuam passando, certo? Então, agora que nosso código está passando, nossa suíte de teste está passando, a gente vai, de fato, de novo, refatorar ela, certo? Então, eu consigo refatorar da seguinte maneira. Primeiro, não tenho necessidade de usar um else, certo? Então, eu posso retornar aqui falso, se de alguma maneira essa condição não for verdadeira. Perceber que está passando novamente aqui os 5 casos. E outra coisa, aqui ele já de fato retorna. Eu percebo outra coisa, que ele já retorna um booleano. Então, eu não preciso, por exemplo, colocar um if aqui. Eu posso retornar o valor, esse booleano, direto. Então, return e salvar aqui. Tá vendo? Percebam que o nosso teste está passando novamente. Continua passando.
E aí, para tornar nosso código ainda mais elegante, né, para ficar mais legível, mais semântico, a gente vai transformar essas condições aqui em funções, em palavrinhas, para que fique mais claro, né? Então, uma das coisas que a gente pode fazer aqui, ó, é dizer, vou criar aqui, dizendo que existe for, certo? Isso aqui, ele vai retornar um booleano para dentro dessa variável aqui. E aí eu posso simplesmente substituir aqui na condição. Vou salvar, nosso teste continua passando, bonitinho aqui, ok. E a mesma coisa eu vou fazer com quando não possui o 9, certo? Então eu vou chamar aqui not exists 9, ok. E colocar aqui no lugar do nosso return. E nosso teste continua passando. Então perceba que fica mais claro e fica mais semântico o nosso código, né? Ele fica mais arrumadozinho, certo? E aí agora aqui é só você incrementar e melhorar a sua suíte de testes, né? Para ver se realmente continua passando. Então vamos pegar um outro exemplo aqui que a gente não usou. Então ele deve retornar true quando o valor, por exemplo, for, deixa eu ver, 7864, né? Nesse caso aqui ele tem que retornar true também, certo? Porque existe o 4 e não possui o 9. Então se eu salvar, vamos ver, continua passando. Vou botar mais um aqui para quando for falso. Então ele tem que ser falso quando o nosso número, por exemplo, for 85901, por exemplo. Então, ou seja, porque ele não possui o 4, né? Ou melhor dizendo, o fato de possuir o 9, ele já deve retornar falso, ou seja, não é um número bonito. Então, vou salvar, ele continua passando aqui. Então, o bacana de você usar testes automatizados é justamente esse, porque ele te dá segurança para você poder refatorar e mexer no seu código. Então, mesmo que você mexa ou refatore ou mude ele, você vai ter certeza que ele realmente vai seguir essas regras, que essas condições estão sendo atendidas, né? E aí que para finalizar, a gente vai tirar a nossa função, né? Nossa função daqui na suíte de teste, colocar num arquivo separado. E aí, antes de fazer isso, o legal é você refatorar o seu suíte de testes. Então, por exemplo, eu quero que exista uma função chamada beautifulNumber.e e eu chame o método chamado is. Então, sempre que tiver isso daqui, eu vou refatorar aqui. Então, sempre que eu chamar esse método aqui, ó, esse objeto, beautifulNumber.is, e esse método is, ele vai ter que retornar verdadeiro ou falso, assim como a nossa função funcionava antes, certo? Que é a isBeautifulNumber. Eu vou salvar. Obviamente que o nosso teste vai falhar, toda a nossa suíte, tá vendo aqui? Os 7 casos eles estão falhando. Dizer da mesma coisa, ó, que beautifulNumber não foi definido, ou seja, esse objeto não existe. Então a gente vai criar ele agora, ok? Então o primeiro passo é criar um arquivo separado aqui. Vamos criar esse arquivo fora da pasta aqui. Deixa eu ver. Deixa eu criar por aqui. Peraí. Cancelar aqui. Beautiful. A gente vai colocar ele no módulo, né? beautifulNumber.js. Ok, o arquivo está aqui. A gente vai recortar essa nossa funçãozinha e colar aqui nesse arquivo beautifulNumber. Ok. No JavaScript, para eu criar um módulo, né, para eu importar lá na suíte de testes, eu vou usar uma variável global chamada model.export igual e passar um nome para ele aqui. No caso, eu vou passar is e passar o nome da nossa funçãozinha. Pronto. Então, já criamos o nosso módulo.
E agora a gente vai, de fato, importar ele aqui do nosso projeto, nossa suite de testes. Então, vou colocar aqui, que é esse nome que a gente usou aqui, ó, Beautiful Number. Vou dar um require. Como ele está numa pasta anterior à de teste, fora de testes, então vou botar 2 pontos, barra, beautiful number, .js. Pronto, vou salvar aqui para ver agora. E aí, nossa suíte de testes voltou a realmente passar. Ok? Então, acho que por hoje é só. Acho que é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajudem você aí no desenvolvimento. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar o e-mail para mim. É só responder aquela lista lá de e-mail, certo? E espero... E na próxima semana eu vou mandar o desafio 01, ok? Então, valeu, abraço, até a próxima e tchau.